A preocupação com a aprendizagem técnica do aluno desde o começo da idade escolar é tão grande que muitas vezes as competências socioemocionais acabam sendo deixadas de lado. Com isso, a criança cresce sem reconhecer e refletir sobre as próprias emoções. E com isso acaba tendo dificuldade nos relacionamentos com as outras pessoas. Quem conversa com a gente é a gestora e consultora educacional da Vitro, Priscila Campiolo Manesco. Tudo bem, Pri? Tudo ótimo, é um prazer sempre estar aqui. Eu que agradeço suas contribuições aí. Vamos começar falando, porque muitas vezes assim, será que a criança está acompanhando o conteúdo? Será que ela está entendendo? Está demorando para a alfabetização? Eu vejo que isso é sempre uma grande preocupação, se a criança não tem algum déficit e tal. Mas essa parte emocional, que muitas vezes ela nem traz de casa, acaba afetando muito também essa criança, né? Sem dúvida alguma. E afeta tanto essa perspectiva de pensar no emocional, que algumas pesquisas vêm demonstrando para a gente que uma criança que tenha uma autogestão das suas emoções, e isso quando é bem regulada, ela aprende mais e melhor. Então, o foco que a gente sempre deu, né, aos conhecimentos conteúdos, aquisição de informações, de conhecimento, e não que eles não sejam importantes, claro, né? Uhum. E a gente hoje, inclusive, denomina, né, como hard skills. Uhum. Essas habilidades técnicas, elas são importantes, mas elas podem ser potencializadas quando a gente integra ao currículo as soft skills ou as competências socioemocionais. E é interessante que é muito fácil a gente perceber quando isso não foi desenvolvido desde a infância, né? Porque às vezes chega na idade adulta e está sofrendo muito ainda por situações que talvez, aí a gente não pode afirmar com tanta força, mas que talvez se tivessem sido solucionadas lá no comecinho, teria tido um caminho, né, a percorrer mais leve até, né? Sem dúvida. A gente pode pensar por dois ângulos, né? A escola, por muito tempo, ela foi uma escola denominada conteudista, tradicional, e o foco realmente não era. Até por conta da conjuntura histórica, e realmente esse não era o objetivo. Mas a gente percebe, sim, inclusive, uma demanda que também nos traz um alerta com relação à própria saúde mental do professor, que é o adulto. Uma pesquisa realizada na Escola Pública do Paraná antes da pandemia, em 2018, já demonstrava que 70% dos professores da rede pública do estado do Paraná já tinham sofrido ou sofriam com algum grau de depressão. Olha só. Isso antes da pandemia. E o que a gente vem percebendo, e efetivamente, né, uma preocupação grande, e na verdade não é nem só no Brasil, é global, é que a pandemia só veio a agravar ainda mais essa situação. Então, trazer esse cuidado para a escola como uma responsabilidade compartilhada, escola, família, desde a mais tenra idade, quem tem a ganhar com isso é a própria sociedade, também desenvolvendo sujeitos muito mais autorregulados emocionalmente. E é interessante você falar isso, porque quando a escola vai oferecer isso para o aluno, o professor também vai entrar nesse processo até de aprendizado. Então, se lá atrás ele também não teve essa, autorregulamentação emocional, ele passa a ter que estudar sobre isso e trabalhar sobre isso com ele também, né? É bom para todo mundo. Isso. Quando a gente fala da escola, a gente está falando de todos os atores envolvidos. E nas formações que a gente faz, né, de professores, formação inicial, formação continuada, eu vejo que isso hoje é um ganho, essa preocupação que a escola tem dado também para o desenvolvimento das soft skills nos profissionais. O mercado vem trazendo isso também como uma qualificação, inclusive, do currículo. Então, hoje, o mercado, quando procura alguém, um novo profissional, quando tem uma vaga nas diversas áreas do conhecimento, um currículo para se atentar àquela determinada função, exercer uma determinada função, ela não se limita mais a um conhecimento técnico, mas também a capacidade desse sujeito em trabalhar com o outro, de ter a empatia, de regular as suas emoções, de ter essa compaixão no sentido de respeito mútuo, respeito à diversidade, autoconhecimento, autocontrole.
E assim, você tem percebido que as escolas estão mais preocupadas com isso hoje ou ainda falta um caminho muito longo a ser percorrido até se chegar num nível, pelo menos, minimamente satisfatório? Eu acho que há uma preocupação que veio, na verdade, acelerada por dois contextos. O primeiro, no final de 2017, a gente teve o lançamento de um documento legal, a Base Nacional Comum Curricular, denominada de BNCC, que regula toda a educação básica e ali existem 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas pela escola como uma questão realmente legal, da educação infantil ao ensino médio. Dentre essas 10 competências, 4 delas são exclusivamente voltadas para as competências socioemocionais. Então, isso já vem como um indicador de que a escola precisa estar antenada e é um dever da escola trabalhar. A pandemia só veio agravar todo esse cenário. Então, há um movimento, e é um movimento que eu considero feliz. Agora, dizer que todos nós já desenvolvemos tudo isso, não, né? Difícil, né? É histórico e é algo que vai sendo construído e consolidado com o tempo. E é tão forte esse tema, é tão importante que a gente sabe que eu vou usar uma palavra forte, mas essa tradição do bullying, normalmente ele tem início na escola, né? Exatamente. Bullying é algo que tem que ser tratado com muito cuidado dentro da escola. E ele realmente só acontece porque ainda não há esse respeito mútuo na escola, esse trabalho cooperativo, essa empatia, essa resiliência. E isso realmente é uma consequência da falta das competências socioemocionais na escola. É interessante porque às vezes a gente ouve muito, né? Os pais terceirizaram a educação para os filhos na escola. Não é só a escola que tem que trabalhar isso, mas a escola também tem que trabalhar isso, né? Olha, particularmente, eu sou uma defensora e eu não gosto dessa... a gente escuta muito isso. Não, a escola tem que ser pai, tem que ser mãe. Não. Existe uma função clara, os papéis são muito bem definidos na sociedade. Existem as responsabilidades da família e existem as responsabilidades da escola, né? Mas a escola tem sim a sua função social. Então, é um trabalho que precisa ser colaborativo. A escola tem sim a sua responsabilidade, que inclui esse cuidado e o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, mas a família também precisa efetivamente... Papel grande, né? O papel grande, inclusive também de gestar o seu próprio... Exatamente. As suas próprias emoções. E a gente percebe que com os adolescentes, as crianças, hoje tem uma visão completamente diferente, por exemplo, do que quando a gente estudava, né? É muito diferente se pegar uma criança da idade de quando eu estudava e agora é praticamente o oposto, né? E são crianças que precisam muito mais desse acolhimento, né? Parece que, enfim, de todas as voltas que o mundo deu, estão um pouco mais sensibilizados e precisam muito desse acolhimento e desse desenvolvimento mesmo, né? Sim. Hoje, as crianças, os adolescentes, e aí é uma perspectiva pessoal, ela tem uma relação direta com o processo que a gente vive de globalização, do uso das tecnologias, das redes sociais. Isso, toda essa intensidade, esse movimento de que tudo acontece muito rápido, no tempo e espaço são encurtados, né, por conta dessa globalização. E esse acúmulo de informações e do desejo de se mostrar, de estar sempre presente, de sempre fazer o melhor, tem realmente provocado uma preocupação maior na saúde mental dessas crianças e desses adolescentes. E entendo eu que, inclusive, este é um motivo para a preocupação, inclusive, de um documento legal ser colocado como um requisito que a escola precisa desenvolver hoje. Para a gente fechar esse bate-papo todo, é muito importante, então, dizer que precisa desenvolver essa parte emocional das crianças também, que elas se entendam, que elas consigam se compreender para se relacionar melhor com os outros, né? Sim. Precisamos trabalhar isso na escola. Não é uma disciplina, não é um conteúdo. É todo mundo mesmo, todo mundo, em todos os momentos, através de projetos, de metodologias utilizadas pelo professor, na utilização de recursos tecnológicos, nessa interação.
Então, ela faz parte, ela deve fazer parte da natureza, da essência da escola. Todos envolvidos em prol do desenvolvimento das competências socioemocionais. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço.